Soluções Danfoss para refrigeração industrial. Nós vamos começar, a partir de hoje, uma série especial de conteúdo, junto com os nossos engenheiros, com todo o nosso time de engenharia, de suporte, de aplicação, falando sobre soluções da Danfoss, soluções montadas para aplicações em refrigeração industrial, especialmente em sistemas de amônia. Então, para começar, a gente vai falar sobre os quadros de válvula. Aqui atrás de nós você consegue ver as outras soluções, algumas que nós já falamos e que nós ainda vamos falar, de automação industrial, do purgador de ar e não condensáveis, modelo IPS8 da Danfoss, de detecção de amônia e diversos outros sistemas de trocador de calor, sistemas de troca térmica, para aplicação em utilidades industriais. Especialmente nessa série, nós vamos falar sobre refrigeração industrial e aplicações em amônia. Então, para começar, a gente vai falar sobre esse quadro de válvulas que está atrás de mim, que é um quadro de válvulas modelo. Esse quadro que você está vendo na tela nesse momento, ele é um quadro montado com o que existe de melhor em termos de controle para amônia no mundo. Então, as iniciativas globais da Danfoss de tecnologia, sustentabilidade, elas desenvolveram dentro da engenharia da Danfoss esse quadro com os equipamentos que são as referências globais em termos de controle, de precisão e de sustentabilidade. Então nós vamos falar sobre esses equipamentos, destacando esses pontos. Para começar, nós vamos mostrar cada um dos itens desse quadro de válvulas e falar especificamente sobre as linhas, sobre os processos e sobre os diferenciais de montar um quadro de válvulas a partir de blocos, de qual é a função desses blocos e de como isso pode auxiliar na sua aplicação ou na aplicação do seu cliente em sistemas de refrigeração industrial. Nós vamos começar por essa primeira válvula, aqui de baixo para cima, que é uma válvula para gás quente, um bloco ICF para injeção de gás quente no evaporador. Então, primeiro, antes de falar sobre a válvula, é importante que a gente entenda sobre a refrigeração, sobre o que a gente está falando. Em uma câmara frigorífica, em uma câmara fria de frigoríficos, indústria de alimentos, bebidas, enfim, ou de qualquer aplicação onde nós tenhamos um evaporador de amônia para uma câmara frigorífica, nós precisamos ter um quadro de controle, um quadro de válvulas que vai fazer o controle do evaporador. Então, o controle de temperatura, muitas vezes o controle de umidade e o controle das N variáveis desta câmara fria, especialmente, claro, da temperatura, que é a temperatura de resfriamento ou de congelamento dos alimentos, bebidas ou materiais que estão dentro desse ambiente confinado, isolado, aonde nós estamos realizando essa troca térmica. Então, isso é um quadro de válvulas, essa é a função básica dele. A linha de gás quente, para que ela serve? A linha de gás quente ela é extraída, a gente faz uma extração da descarga dos compressores. Então, é gás quente de amônia a alta pressão e alta temperatura, derivado da descarga dos compressores, que é utilizado no processo de degelo. O que é um processo de degelo? Quando o evaporador frigorífico, depois de um tempo, as gotículas começam a congelar na parte frontal, na parte inferior, superior, forma-se uma barreira de gelo. E essa barreira de gelo formada entre o evaporador e a câmara frigorífica, ela impede a transferência térmica entre o produto e o ar, o gás refrigerante. Então isso impede a troca térmica e a câmara passa a ficar ineficiente. Então nós precisamos fazer um degelo, derreter essa camada de gelo formada no evaporador dentro da câmara fria ou do equipamento em questão, para que essa troca térmica entre amônia, o fluido refrigerante, e o produto, seja carcaça bovina, ou produto finalizado como peito de frango, por exemplo, ou qualquer outro produto, possa ocorrer de maneira eficiente, consistente e segura. Então, a injeção de gás quente acontece por esta linha, e esse bloco de injeção de gás quente, ele tem 5 funções e 4 portas. Então ele é um bloco ICF 25-4. O 25 é do diâmetro nominal da passagem desse bloco, então referente ao modelo da sua vazão. E o 4 é referente às 4 portas que esse bloco comporta. Então, o que é cada uma dessas portas? A primeira e última porta, com esses capacetes vermelhos, são válvulas de bloqueio. Então, válvulas globo, normal.
como essa que você está vendo na tela nesse momento. Essa é uma válvula desmontada, então ela pode ser fornecida na versão reta, na versão angular, com volante ou com capacete. A Danfoss produz essas válvulas de bloqueio modelo SVA, nas bitolas de 1/4 até 12 polegadas. Então possui uma grande abrangência de bitolas e aplicação, tanto com volante quanto capacete e em aplicações retas e angulares de N bitolas. Então, para operar com o módulo de bloqueio, nós podemos remover o capacete, virar ele e na ponta superior do capacete a gente pode utilizar para fazer a abertura e fechamento desse módulo. Aqui no meio tem outra válvula de bloqueio, uma válvula agulha, que é a válvula SNV. Para que essa válvula é utilizada? Ela pode fazer, nesse caso, por exemplo, ela faria a interligação com a sucção se ao invés dessa válvula proporcional, nós estivéssemos utilizando uma válvula ICLX na sucção, que é a válvula solenoide de 2 etapas. Mas nesse caso, como a linha de gás quente não está interligada na linha de sucção, essa válvula SNV, essa válvula agulha, ela serve para fazer um dreno parcial de amônia no bloco em caso de manutenção, substituição ou em qualquer serviço que a gente vai executar nesse mesmo bloco. Então nós vamos bloquear a entrada, bloquear a saída e assim a gente bloqueia a alimentação e também o retorno de amônia por esse bloco. A partir disso, nós podemos abrir essa válvula agulha e fazer um dreno parcial, lógico, com toda a aprovação da engenharia de segurança da planta, utilizando todos os EPIs e tomando todas as precauções para evitar qualquer tipo de acidente. Mas fazendo um dreno parcial, isso vai facilitar o serviço nesse bloco. Então, por exemplo, se nós precisássemos trocar o reparo da válvula solenoide, da ICFE, como que a gente faria isso em operação? Não tem como, porque a amônia estaria passando por aí. Mas se nós bloquearmos essas válvulas e fizermos o dreno parcial da amônia, é uma pequena quantidade de amônia que vai ser drenado. Se esses itens fossem montados de maneira separada, por exemplo, 2 válvulas de bloqueio, um filtro e a válvula solenoide, o trecho de tubulação para comportar todos esses produtos seria muito maior. E, logicamente, a quantidade de amônia presente nesse trecho de tubulação seria maior e, assim, nós precisaríamos drenar uma maior quantidade de amônia, perdendo fluido refrigerante, mas, além disso, colocando em risco os operadores envolvidos nesse trabalho e dependendo muito da qualificação técnica e da qualificação de segurança da engenharia e da manutenção da planta em questão. Então, a gente tem um apelo grande à segurança e à eficiência em termos de utilizar um bloco para essa função. Outro ponto importante do bloco são apenas 2 soldas, então isso a gente fala muito. Se nós utilizássemos esses componentes de maneira separada, seriam 8 a 12 pontos de solda, conexão e vazamento. Então aqui são somente 2 pontos, o que faz com que a instalação seja muito mais rápida e a utilização, a manutenção seja muito mais eficiente e muito mais segura. Além desses módulos, nós temos o módulo de filtro, onde uma tela embutida vai fazer a proteção da válvula de controle, que nesse caso é a válvula solenoide, e o próprio módulo da válvula solenoide com a sua bobina e na lateral um operador manual. Então essa é a válvula ICF 254 desse módulo de injeção de gás quente para degelo do evaporador frigorífico. Dando sequência ao nosso conteúdo, nós vamos falar agora sobre a válvula de líquido. No caso da injeção de líquido, seguindo na explicação, o que é o líquido de amônia? O líquido de amônia, normalmente, em 80% a 90% dos sistemas, você vai ter um separador de líquido, onde a gente separa a amônia do estado líquido e do estado de gás. A amônia líquida fica na parte inferior do separador e, através de um sistema de bombeamento, a amônia é bombeada na forma de líquido para os evaporadores, onde ela vai evaporar e vai fazer a troca térmica nas câmaras frias, nos equipamentos, como nós explicamos anteriormente. Então, a injeção de líquido é a linha que vai alimentar esta amônia líquida no evaporador frigorífico, no equipamento trocador que faz a troca térmica dentro da câmara fria, dentro do túnel de congelamento, dentro do equipamento em questão. Então aqui na alimentação de líquido, como no caso do gás quente,
nós temos os dois capacetes vermelhos, os dois módulos, representando as válvulas de bloqueio. Então, da mesma forma, nós podemos desrosquear essa tampa, virá-la e, através do giro dessa tampa, nós vamos abrir ou fechar a válvula de bloqueio de entrada e saída desse bloco ICF de 6 módulos. No centro do bloco, nós temos uma válvula solenoide que vai fazer a abertura e fechamento, liberando ou cessando a passagem de líquido para o evaporador, e abaixo dela um módulo de válvula de retenção. Então, além da válvula de retenção, nós temos o filtro. Então, o primeiro módulo embaixo do bloqueio é o filtro, seguindo a mesma lógica da injeção de gás quente e fazendo a filtração da amônia antes de entrar em contato com a válvula de controle, com a válvula solenoide. Então, por que existe essa proteção antes da válvula solenoide? A operação da válvula solenoide ela é feita por um diafragma. E esse diafragma, mesmo utilizando os melhores materiais, respeitando normas de fabricação e tendo uma série de controles de qualidade, ele vai sofrer um desgaste natural com o tempo, por causa da contaminação da amônia, então óleo, água e outros contaminantes, mas pela própria ação mecânica do diafragma na parte de vedação, em abertura e fechamento, na parte de trabalho mecânico que está sendo realizado para ou abrir ou impedir o fluxo de amônia por essa tubulação. Então, esse módulo solenoide, esse diafragma, ele vai precisar ser substituído. Quanto mais nós protegermos esse equipamento, menos há necessidade da substituição e de eventuais quebras ou paradas de equipamento. Então, o filtro, qual que é a importância do filtro? É justamente a de proteger os equipamentos de controle. Além desse fato, a linha de líquido, ela vai alimentar a sucção na saída do evaporador, a sucção que nós vamos falar depois. Então, a filtração da amônia líquida e a retenção de possíveis impurezas vai proteger também a válvula de controle da sucção, que nesse caso é uma válvula motorizada modelo ICM. Na verdade, essa válvula é uma válvula ICF com o módulo de controle ICM e o atuador ICAD, o novo modelo do atuador ICAD. Mas voltando aqui para a alimentação de líquido, no último módulo nós temos uma conexão com a válvula ICFD, que está fazendo o controle do degelo, que nós vamos falar daqui a pouco. Então, são 6 módulos, basicamente nós temos na alimentação de líquido os bloqueios, um módulo de retenção, um filtro, solenoide operador manual e uma conexão externa. Aqui está faltando o quê? A regulagem de expansão. Então, nesse caso, a regulagem de expansão manual, ela seria feita na entrada do evaporador, utilizando uma válvula como essa que você está vendo, que é uma válvula REG. Além disso, como poderia ser essa alimentação de líquido? Ela poderia operar de forma proporcional, nesse caso com uma expansão eletrônica do nível de amônia, e essa expansão seria feita por um módulo ICM, um módulo motorizado, e um atuador ICAD, como esse que você está vendo na sucção. Nós vamos seguir o nosso conteúdo falando sobre o controle de degelo. Então, primeiro, a gente falou sobre injeção de gás quente. Só para relembrar, o gás quente que é derivado da descarga do compressor. Então é a amônia a alta pressão e alta temperatura que é utilizada no degelo do evaporador e tem essa derivação feita da descarga do compressor. Depois nós falamos sobre a injeção de líquido, o líquido de amônia, que é bombeado a partir do separador de líquido e direcionado para os evaporadores e equipamentos, onde essa amônia vai evaporar fazendo a transferência térmica com os ambientes e produtos em questão, independente de ser um frigorífico, um laticínio, uma indústria do ramo farmacêutico, químico, independente do processo, o comportamento do fluido é o mesmo. E agora a gente vai falar sobre o controle de degelo. Então são basicamente 2 formas que o controle de degelo é feito, ou por pressão ou por drenagem de líquido. Aqui do meu lado você está vendo uma válvula ICFD. Ela segue o conceito do bloco ICF, então são apenas 2 soldas, 4 módulos, mas ela tem uma particularidade. Ela tem a função de drenagem, de controle por drenagem de líquido. Então, dentro dessa aplicação
de controle de degelo, o controle por pressão normalmente é feito com uma válvula ICS, que é uma válvula operada por piloto, e um piloto CVP. Esse piloto vai fazer o controle da pressão. Então, nós injetamos o gás quente no evaporador e a válvula redutora de pressão na saída vai fazer a regulagem dessa pressão em uma temperatura estimada ali entre 55 e 65 graus durante um X período de tempo. Esse é o controle por pressão. Qual que é o grande problema desse tipo de controle? No início do processo, ele é muito eficiente, porque existe muito gelo formado em torno do evaporador e o gás quente que está sendo injetado, todo ele vai mudar de fase, então ele vai fazer essa troca térmica com o gelo, vai virar líquido e vai retornar como líquido para o separador. Mas do meio para o fim do processo, existe menos gelo e mais gás vai retornar pela sucção. Qual que é o problema? Quando retornamos gás pela sucção, o separador de líquido vai passar por um aumento de pressão desnecessário. E esse aumento de pressão vai resultar numa necessidade de recompressão pelo compressor do sistema. Então, no controle por pressão, a pressão interna do separador de líquido vai aumentar e, consequentemente, vai haver a necessidade de recompressão no compressor e isso vai fazer com que haja um maior gasto de energia elétrica no sistema de refrigeração de maneira geral. Então, consequentemente, a eficiência energética da planta do sistema de refrigeração ela acaba sendo inferior. No sistema por drenagem de líquido, por sua vez, nós temos uma boia mecânica que é o módulo ICF-D. E o que isso quer dizer? Essa boia mecânica vai fazer uma retenção do gás de amônia dentro do evaporador e vai promover a troca térmica entre o gás e o gelo, momento a momento, quase como se fosse de forma proporcional. Então, como a boia vai levantar apenas com a formação de líquido, nós retornaremos para o separador apenas líquido e não gás de amônia. Então, a eficiência energética do sistema de refrigeração, adotando esse tipo de controle de degelo, ela passa a ser muito superior, porque nos momentos onde houver a necessidade de injeção de gás para degelo dos evaporadores, nós vamos ter uma economia de energia muito grande fazendo essa conta ao longo dos meses, dos anos. O payback, ele normalmente acaba sendo muito breve. Por quê? A necessidade de degelos ela é frequente, principalmente falando em casos de frigoríficos, onde nós temos grandes volumes de congelamento e a formação de gelo acaba sendo muito maior e em muito menos tempo, e também tem a necessidade de trabalhar 24/7, então é um trabalho contínuo, que não é um trabalho em bateladas, mas um trabalho contínuo, então esta eficiência acaba se pagando em um tempo muito curto. Então esse é o módulo ICF-D, além dele nós temos bloqueio solenoide para comandar essa operação. Ele vai estar interligado no líquido, então o gás quente é injetado e ele vai sair pelo líquido e retornar pela sucção para o separador de líquido, aonde no formato de líquido ele só vai ser rebombeado de novo no sistema. E no formato de gás, ele vai retornar através da linha principal de sucção para os compressores, onde ele vai ser comprimido e todo o processo de refrigeração vai acontecer naturalmente. Então, seguindo para a última linha, para a quarta e última linha, nós vamos falar da sucção. Nesse caso, a sucção está composta por uma ICF Large, isso é, um bloco ICF de grande porte, então 65, 80, e nesse caso aqui com um módulo de controle ICM. Então ela pode ter um módulo ICS, que é a válvula operada por pilotos, ela pode ter um módulo ICLX, que é uma válvula solenoide de 2 etapas, mas nesse caso ela tem uma válvula ICM, que é a válvula motorizada, a válvula proporcional, com o atuador, com o novo atuador ICAD. Então, esse atuador que nós vamos ver mais em detalhes daqui a pouco. Aqui na ICF Large ela vai ter 2 bloqueios e o módulo central, que é o módulo de controle. Na tampa lateral nós temos a entrada da saída do degelo, então do controle do degelo, como nós falamos anteriormente. O controle do degelo é feito pelo módulo boia, pelo módulo ICF-D,
e o líquido vai retornar para o separador através aqui da entrada lateral e da saída da válvula ICF Large no controle da sucção do evaporador. Então, o que define esse controle? Quais são as possibilidades? Nós vamos avançar mais sobre isso falando sobre o controlador EKE 400 e quais são as vantagens, quais são as possibilidades de controle e de que forma funciona esse controle sendo feito de maneira proporcional com a válvula ICM no controle de sucção. Então, dando continuidade ao conteúdo, a ideia agora é mostrar a configuração da aplicação do quadro de válvulas que foi apresentado. Então, basicamente, a gente vai fazer a configuração utilizando a ferramenta QConfig, ligada por comunicação serial RS485 ao controlador EKE 400. Também vamos fazer a configuração diretamente no teclado e display do EKE 400. E, por fim, faremos a configuração do atuador ICAD para que o controle desse quadro de válvula seja feito de forma proporcional. E ao final do vídeo a gente vai demonstrar essa funcionalidade através do display e do próprio controlador e também através do aplicativo que permite a configuração via Bluetooth do atuador ICAD 1200. Então nós vamos começar a configuração do EKE 400 para aplicação e utilização do atuador ICAD 1200. Inicialmente o EKE 400 está sem nenhuma aplicação configurada, ele está como se tivesse vindo de fábrica, então a gente vai mostrar um passo a passo de quais são as configurações necessárias para fazer com que o atuador funcione de forma correta para essa aplicação desse quadro de válvulas. Então inicialmente eu preciso segurar a tecla Enter, introduzir a senha 300 e ele está logado para a tarefa de comissionamento. Eu vou diretamente no assistente de configuração, que vai me dar uma introdução a todos os principais parâmetros necessários para que a aplicação seja funcional. Depois, ao final, a gente faz uma configuração parâmetro por parâmetro para eventualmente fazer algum ajuste necessário. Então aqui, a seleção de definição rápida a gente vai manter definido pelo utilizador, porque a gente vai fazer configurações customizadas para algumas situações. Unidade de temperatura, vamos manter métrica. Modo de controle do evaporador. Vamos olhar as opções disponíveis. Temos evaporador inundado, controle DX. Vamos manter evaporador inundado, que é para essa aplicação. Vamos ter controle de pressão de temperatura do evaporador, então temos que habilitar. Essa necessidade de ter esse parâmetro habilitado se faz justamente necessária pela atuação do ICAD 1200 nessa aplicação no controle de sucção de amônia. Próximo parâmetro, então, controle por pressão do evaporador, temperatura ambiente constante, pressão do evaporador constante, vamos manter a temperatura do ambiente constante. No modo de controle de temperatura, vamos entrar no menu, temos a opção sem controle, individual on-off. Individual on-off se faz necessário porque temos somente um sensor ligado ao controlador. O método de degelo a gente vai manter gás quente. Aqui a gente precisa configurar as válvulas que estão em cada uma das linhas, então a válvula de alimentação de líquido a gente vai manter ICFE, que é o modelo de válvula que a gente tem, que é uma ICF. Então na válvula de retorno úmido a gente tem a opção modulação via ICM, então a gente vai manter essa opção. Na válvula do gás quente a gente tem as opções que precisam ser selecionadas. Nesse caso, para a nossa aplicação, a nossa válvula de gás quente é um modelo ICF, então a gente vai deixar ICFE. A válvula de controle de drenagem, então a gente tem que selecionar a opção correta, no caso aqui drenagem de líquido, porque a gente tem uma válvula ICFD para controle de drenagem do degelo. Aqui essa opção a gente pode deixar não. A gente tem ou não tem uma solenoide de drenagem na nossa aplicação? A gente não tem, então nós vamos manter não. Se tem drenagem rápida, sim ou não, mantemos não. Aqui a temperatura de set point, a gente vai fazer uma alteração
para colocar perto da temperatura ambiente para poder fazer uma simulação a posteriori. Então essa aqui seria basicamente a temperatura do ambiente que eu quero controlar. Tá? Então como aqui a gente está trabalhando num local com temperatura ambiente, eu vou colocar uma temperatura próxima a essa temperatura, para que depois a gente possa simular a abertura e fechamento da válvula de controle proporcional com atuador e CAD. Vou deixar aqui em 23 graus, depois a gente ajusta se for necessário. Zona neutra 2K, limite de alarme superior, aqui eu preciso colocar um valor acima dos 23 pré-programados, porque senão ele vai entrar em alarme de forma constante, por entender que está com uma temperatura superior ao programado. Então aqui eu vou deixar cerca de 30 graus, 26, 27 graus, para ele não entrar em alarme. Vamos colocar em 30. Perfeito. Limite de alarme inferior eu posso deixar menos 30. Atraso do alarme. Intervalo de tempo de degelo, a gente pode deixar em 0. O início de degelo deixamos em 0. Início de degelo via entrada digital. A gente vai colocar um sim, porque a gente vai habilitar funcionamento através de uma entrada digital. Programar início de degelo não. Método de parada, parada por tempo. Atraso no recolhimento vamos deixar 10 minutos, depois a gente talvez diminua esses tempos para mostrar o ciclo completo do sistema. Atraso na abertura do gás quente, 5 minutos. Tempo máximo de degelo, 30 minutos. Tempo de gotejamento, 5 minutos. O tempo do passo 1 da válvula de retorno úmido, 3 minutos. Aqui 20% seria o passo 1. Depois o tempo do passo 2. Atraso na partida dos ventiladores. Interruptor principal via entrada digital também vamos habilitar. Vamos fazer a atuação via entrada digital para início do funcionamento do ciclo. E aqui ele vai mostrar uma tela de resumo com todas as entradas e saídas. Então, DO são as saídas digitais, Digital Output. As DIs são as entradas digitais. As O são as saídas analógicas e o AI seriam as entradas analógicas. O máximo que o controlador permite usar e as que foram usadas nessa configuração. Vou mais uma vez para baixo e ele pede se eu quero aplicar as configurações do assistente. Eu confirmo, dando um sim, um Enter. E ele me dá um aviso, verificar a configuração de entradas e saídas. Aqui, basicamente, essa configuração que foi realizada já permite com que a aplicação seja ativada e possa funcionar. Para que ela inicie o ciclo, eu tenho que entrar aqui no menu Iniciar Parar. E habilitar o interruptor para posição ON. Aqui a gente não tem um interruptor externo, então nessa configuração a gente teria a aplicação já funcionando. Aqui o status de resfriamento está em off, por quê? Porque a entrada digital ainda não está ativa. Então depois, durante a simulação, eu vou ativar essa entrada digital, a gente não tem botões aqui, a gente vai fazer um jumper interno, somente para simular como se uma chave tivesse sido ligada para habilitar o funcionamento, mas aqui já é possível ver a temperatura ambiente e os principais status e também o percentual de abertura da válvula de controle proporcional, que não foi configurada ainda, então por enquanto está em 0, ela está totalmente fechada. Agora nós vamos entrar novamente no menu de configuração e parametrização. Como a gente deixou habilitado para funcionamento, a gente precisa desabilitar, porque senão ele não nos autoriza a mexer em outros parâmetros. Agora nós vamos entrar menu por menu e olhar algumas configurações que precisam ser checadas antes de colocar o sistema em funcionamento. Então vamos entrar no menu de controle do evaporador, modo de controle do evaporador, encher evaporador on-off, vamos ver as demais opções.
Aqui a gente mantém, isso é uma configuração que já estava lá no menu de assistente de configuração. Aqui a gente vai só dar uma conferida na válvula de linha de líquido, que está correto. Aqui, liga e desliga resfriar através da entrada digital, a gente vai botar em sim, para ficar igual ao que foi feito no assistente de configuração. Fechamento forçado off, refrigeração forçada off, fechamento forçado via entrada digital não, resfriamento forçado via entrada digital também não. Saímos aqui. Configuração de válvula, vamos conferir as 4 configurações. Válvula de linha líquido, é uma solenoide CFE, perfeito. A válvula de retorno úmido é uma modulação via ICM com o atuador ICAD. A válvula de gás quente é uma solenoide ICFE. E a válvula de controle de drenagem atua por drenagem de líquido através da ICFD, que tem uma boia que faz o controle de drenagem. Vamos voltar. Controle de temperatura do ar, aqui nós vamos fazer a parametrização dos principais parâmetros de controle de temperatura. Então, a função do termostato. Se a gente está controlando pressão do evaporador, estamos controlando. O modo de controle do termostato, individual on-off. O controle por pressão do evaporador através da temperatura ambiente constante. Número de sensores de temperatura é 1. A temperatura que nós sentamos anteriormente, vamos manter em 23. Para a zona neutra, nós vamos fazer uma alteração para facilitar a visualização do funcionamento do atuador. Esse valor aqui, por default, fica em 2, mas para essa aplicação e a gente demonstrar funcionamento, a gente vai deixar ele bem baixo, para ele ter uma sensibilidade maior e um tempo de resposta mais rápido. Controle de dia e noite, não. Status, resfriamento, não. Pressão no evaporador, o KP, está em 3, a gente pode deixar como vem de fábrica. O TN também a gente pode deixar em 240. O TD em 10 segundos. Modo de pressão sem underswing. Perfeito, acabamos aqui, vamos voltar. Alarme de temperatura do ar a gente já colocou antes, superior 30, inferior menos 30. Alarme de temperatura de produto a gente não está habilitando. Aqui a função de degelo, vamos entrar no menu de função de degelo, vamos avaliar o método de degelo. Método de degelo gás quente. Controle da válvula de drenagem através da drenagem de líquido, está correto. Válvula de gás quente, uma solenoide CFE. Aqui a gente pode deixar como não. Aqui a válvula de retorno úmido é modulação ICM, está correto. Aqui a gente deixa em 0, que é o mínimo da abertura, aqui em 100, que é o máximo da abertura. Em refrigeração parada, qual é o status dessa válvula, aberta ou fechada? Então aqui a gente pode manter aberto. Se a gente possui um feedback via porta analógica da válvula de retorno úmido, a gente vai deixar não, a gente não está usando esse sinal de retorno, mas poderia ser aplicado. Se a gente possui solenoide de drenagem, não temos esse solenoide na aplicação. Se a gente tem drenagem rápida da mesma forma, não temos. Resfriar em degelo a gás quente, não. Então aqui na função degelo permitido a gente pode manter sim. Degelo permitido via entrada digital a gente coloca em não, deixa em não. Status da sequência de degelo SD, não. Válvula de água, não. Defrost Coordinator seria fazer um degelo coordenado entre mais evaporadores, tá? Então aqui a gente não vai colocar porque não seria o nosso caso aqui, é um evaporador único. Vamos voltar. Método de início de degelo. Iniciar degelo manual, não. Intervalo do tempo de degelo, 0 hora. Início de degelo, também 0. Iniciar degelo via entrada digital, sim. Programar início de degelo, não. Método de parada de degelo, parada por tempo.
Parar degelo manualmente não. Parada de degelo de entrada digital não. Sequência de degelo. Aqui são os tempos que eu comentei anteriormente. Então, a gente vai fazer uma alteração aqui para facilitar a visualização de um ciclo completo de funcionamento do sistema. Então, vamos diminuir para 1 minuto aqui. O atraso da abertura também, vamos deixar em 1 minuto. Tempo máximo de degelo também vamos baixar para 1 minuto. Aqui esses dados eles são configuráveis e precisam ser avaliados a depender da aplicação, né? Então, para cada aplicação, um tempo diferente pode ser necessário. Tempo de gotejamento a gente deixa em 1 minuto. O tempo da etapa 1 da válvula de controle proporcional, através do retorno, a gente também vai diminuir para que ela faça uma abertura até os 20% muito rápida. Então, ela vai abrir até 20% em 1 minuto, nesse caso. E aí o tempo da etapa 2, 2 minutos. Aqui seria a abertura dos 20% ao 100% numa rampa com 2 minutos de intervalo. Vou diminuir para 1 minuto também, ela vai fazer essa abertura muito rápido então. Atraso na partida dos ventiladores vou deixar em 1 minuto para não demorar muito para mostrar o ciclo. Perfeito. Controle dos ventiladores. Modo de controle dos ventiladores. Controle on-off, vamos entrar aqui para ver as opções. Aqui tem algumas opções, inclusive com variação de velocidade, caso o sistema conte com um inversor de frequência. Nesse caso aqui, a gente vai deixar um controle on-off, que é o que já tinha configurado. Se a gente vai ter um monitoramento dos ventiladores através de uma entrada digital, a gente não tem essa aplicação aqui. No menu diversos, acredito que a gente não tenha nada para conferir, são parâmetros diversos. No menu sistema, a princípio também não. São algumas opções que a gente não precisa mexer. Aqui a gente vai olhar as configurações das entradas e saídas para ver se a gente está com tudo de forma correta. Então, vamos olhar o que a gente tem configurado para saídas digitais. Temos a saída do ventilador, somente ela. Temos também a solenoide CFE e a solenoide CFE na linha de líquido e de gás quente, né? As entradas digitais, interruptor principal e início de degelo. Então, são essas as duas que a gente habilitou. Saídas analógicas, a gente tem a modulação do ICAD através do módulo ICM, através de uma porta analógica com saída de 0 a 10 volts. E as entradas analógicas, a gente tem o sensor de temperatura do ar ambiente. Configuração de entrada e saída, a gente pode eventualmente fazer uma alteração diretamente aqui, mas a gente não vai fazer isso, só para mostrar. Aqui a gente pode verificar o status de entrada e saída, todas desligadas, também estão desligados. Aqui está em 0 a modulação. E aqui nós temos o valor da temperatura que já está sendo lido. E assim a gente finalizou as configurações. Então agora a gente vai passar para o CoolConfig, a ferramenta que pode fazer a configuração através do computador, para mostrar essa configuração de uma forma mais simples e fácil através do computador. Então agora, para complementar a configuração do quadro de válvulas com a aplicação do ICAD 1200 e o módulo o módulo ICM, nós vamos iniciar a configuração do ICAD. Então a gente vai iniciar o setup, modo modulação, a gente mantém, teriam outras opções aqui. Aqui a gente precisa configurar qual é a válvula que está conectada ao ICAD 1200. Nesse caso a gente tem a opção de selecionar manualmente ou de colocar
a detecção automática. A gente vai mostrar as opções manuais para ficar mais fácil de entender. Então vou selecionar manual. Aqui a gente está dizendo que não está configurada. Então a gente tem que dizer que é uma válvula ICM e a gente também precisa dizer qual é o tamanho. Nesse caso a aplicação seria para uma ICM 65. Essa informação ela está disponível no colarinho superior junto ao eixo do módulo ICM com o tamanho, né? Seria esse aqui. Qual é o sinal de entrada que está vindo do EKI 400 para a modulação? No caso aqui é 0 a 10 volts, então eu vou alterar. Vou procurar 0 a 10 volts. Sinal de saída a gente vai deixar no signal, porque a gente não está mandando um sinal de feedback para o EKI 400. Aqui a gente mantém. Increase OD. Aqui ele pede se a gente quer continuar com essas configurações, sim. A gente vai desabilitar o Modbus, nós não estamos usando o Modbus para essa aplicação. Aqui também ele permite que a gente tenha um módulo UPS conectado para que a válvula atue inclusive em faltas de energia. Nesse caso a gente não tem, então a gente vai manter em não. E o status de emergência dela vai ser fechado. Aqui ele pede se a gente quer configurar, manter essas configurações. Aqui é o lembrete de serviço, vamos deixar em não. E aqui a gente conclui a configuração. Então agora ele inicia o processo de calibração, onde ele vai fazer a abertura e fechamento total do atuador, para que ele consiga entender quais são as posições de abertura máxima e fechamento máximo da válvula. Esse processo leva alguns segundos. E nesse momento a válvula já está em funcionamento. O LED em verde piscando mostra que o status dela está ok e que ela está em funcionamento. O percentual que está sendo mostrado aqui na tela é o percentual de abertura. Uma vez que o EKI já está configurado e está ativo para funcionamento, em teoria, pelas temperaturas que foram programadas e a temperatura lida no ambiente, ele entende que precisa estar 100% aberto para que o sistema opere de forma correta. Nós vamos agora então demonstrar como seria a funcionalidade de detecção automática do módulo conectado ao ICAD. Então para isso eu vou entrar no menu, Serviço, Controles avançados, Detecção de válvula. Ele pede se eu quero fazer a detecção, vou confirmar. Ele pede se eu quero iniciar a detecção automática, eu vou dar um yes, um sim. E ele automaticamente começa a configurar. Aqui ele está fazendo a leitura para identificar qual é o módulo ICM conectado ao ICAD. E ele localizou o ICM65 como a válvula conectada. Aqui ele já voltou à operação, então ele está abrindo dentro dos tempos programados no EKE.
até chegar no 100%. Então agora, dando sequência para a nossa configuração da aplicação, a gente vai demonstrar o funcionamento do controle proporcional de sucção através do ICAD 1200. A gente vai acompanhar esse funcionamento tanto na tela do aplicativo como no display do EKI 400. Então aqui ele está com o interruptor principal em off, a gente vai ter que habilitar para ele iniciar o ciclo de funcionamento. Ele pede a senha, a gente vai colocar a senha 300. Eu já tenho a entrada digital ativada, mas eu tenho que habilitar o funcionamento, então eu vou colocar em on. Agora eu volto para a tela inicial. Aqui ele já me mostra o atraso da abertura da válvula do controle de retorno úmido. E aqui ele já começa a mostrar o percentual aberto da válvula com base na demanda de temperatura. Como a nossa referência de set point é de 15 graus Celsius e a temperatura ambiente é de 23 graus e meio, a temperatura estando elevada, a tendência natural é de que o sistema tenha uma demanda maior por amônia, consequentemente a válvula vai abrir o máximo possível para conseguir chegar na temperatura programada. Então aqui a gente vai ver a válvula chegando provavelmente aos 100% no final dos 2 minutos, sendo que o primeiro minuto são 20% de abertura, por isso que essa rampa lenta, e essa é uma das vantagens do controle através da válvula proporcional, pois isso faz com que a válvula e o sistema como um todo funcionem de forma suave, evitando golpes de líquido na linha. Aqui agora ela faz a rampa final até a abertura total da válvula. A gente vai manter funcionando desse jeito. Vamos aguardar. Ao final eu vou simular uma redução de temperatura para a gente ver a rápida atuação do ICAD 1200 no fechamento da válvula de controle de sucção. Aqui estamos chegando ao final dos 2 minutos, abertura de 100%. Depois da abertura total dentro do período programado de rampa, a atuação vai ser proporcional à diferença de temperatura entre o que está programado e a leitura que está sendo realizada pelo sensor. Então aqui agora basicamente ele tenta entender a necessidade de uma abertura maior ou fechamento com base na diferença de temperatura entre o que está programado e a temperatura do ambiente que está sendo lida. Primeiro eu vou fazer um aquecimento rápido aqui, então vou simplesmente segurar o sensor com a minha mão. Automaticamente ela vai acelerar o processo de abertura, porque ela vai identificar que o calor está aumentando, até chegar talvez em sua abertura máxima. Agora a gente vai fazer a simulação ao contrário. A gente vai baixar a temperatura do ambiente para fazer com que ela atue no fechamento. E aí a gente vai conseguir ver o tempo de resposta dela para essa situação. Então aqui a gente vai usar um copo de água gelada, vai mergulhar o sensor. A temperatura vai baixar muito rápido, então a tendência é de que ela também tenha uma velocidade de fechamento extremamente elevada em função da questão do controle proporcional da válvula. Então a gente está vendo aí que ela está fechando. Quando chegar perto da temperatura, a tendência é de que a velocidade de fechamento diminua, porque ela consegue entender o que está acontecendo. Ó, já reduziu a velocidade de fechamento, ela já entendeu que está quase na temperatura. E aí ela vai ficar modulando para tentar manter
essa temperatura que a gente programou de 15 graus Celsius. Se a temperatura eventualmente baixar disso, a tendência é de que ocorra o fechamento total, como está acontecendo agora. Agora eu tirei o copo de água gelada, vou voltar a aquecer o sensor. Automaticamente ela vai voltar a abrir para tentar ajustar de novo a temperatura. Então agora a gente vai para o software CoolConfig, fazer a mesma configuração para mostrar aqui as diferenças da configuração através da ferramenta CoolConfig. Inicialmente a gente precisa selecionar a porta de comunicação ao qual a RS485 está conectada ao computador, nesse caso aqui é via COM9. Ele já está conectado, né? Vou fazer só uma mudança de porta aqui para vocês conseguirem visualizar a questão da conexão ou desconexão. Ele está tentando verificar a conexão. Provavelmente ele vai dar uma mensagem de erro e vai dizer que não está, não é possível conectar. Então vou selecionar a porta correta. Automaticamente ele já mostra que está comunicando. Então aqui a gente vai fazer a seguinte configuração. A gente vai ler as configurações que foram escritas manualmente no EKE através do menu Read Settings from EKE 400 e a gente vai trazer todos os parâmetros que foram configurados lá para a tela do software CoolConfig. Então pressionei a opção para leitura de parâmetros, ele busca os parâmetros. Então a gente vai na tela de configuração de válvulas. Aqui a gente pode ver que a válvula de retorno úmida está com uma válvula ICM motorizada com o IK de 1200. No controle de drenagem de degelo a gente tem a ICFD com o controle de drenagem de líquido. A gente tem na linha de alimentação de líquido uma ICFE, da mesma forma a gente tem na linha de gás quente. Aqui na lateral a gente tem o modo de controle, é um evaporador inundado on-off, com controle de pressão, como nós fizemos a configuração anteriormente, um controle de temperatura da sala, o modo de controle do termostato é individual on-off, o método de degelo é gás quente. Aqui, se a gente quisesse fazer monitoramento de status do degelo através de uma saída digital, a gente poderia fazer habilitando essa função. Aqui nós temos o mesmo menu de configuração, o assistente de configuração com os parâmetros mínimos que precisam ser configurados. Então, já temos aqui o alarme superior de 30 e menos 30 para o inferior, a temperatura do ambiente de 23 graus, a zona neutra do termostato de 0,2 K, os tempos, todos eles o menor tempo possível para a gente fazer a verificação do ciclo completo. Aqui a gente consegue também ver a configuração das I/Os que foram utilizadas, então cada uma delas digitais, saídas digitais, entradas digitais e saídas analógicas, entradas analógicas com as suas respectivas funções. A gente pode dar um check I/O configuration, a princípio não apresentou nenhum erro. A gente pode ver o status aqui, é possível a gente manter um update e a comunicação se estabelecer a cada 60 segundos para a atualização e, se necessário, inclusive diminuir esse tempo para um intervalo menor. Vamos colocar aqui a cada 5 segundos para demonstrar. Então, a cada 5 segundos ele vai trazer um novo dado de leitura do próprio controlador. Aqui nós vamos aumentar só para não ficar tendo atualizações constantes enquanto que a gente faz a configuração. No menu de ações a gente pode fazer início
e parada de degelo de forma forçada. Da mesma forma, a questão do funcionamento do sistema para refrigeração ou a parada do mesmo. A gente pode também dar um reset de fábrica, caso seja necessário, para passar uma configuração nova. E aqui tem mais alguns detalhes. No menu de controle do evaporador em parâmetros, a gente tem algumas opções. Aqui a questão de controle de temperatura ambiente, as opções de degelo, as opções de início de degelo, caso quisesse fazer uma programação através de datas e horários, seria possível. No nosso caso, na nossa aplicação, a gente está fazendo via entrada digital, através de uma operação manual. A parada a gente configurou como por tempo. A sequência de degelo, ele vai mostrar esse diagrama com a sequência completa de degelo. Controle do ventilador, controle on-off, com uma saída digital sendo usada. Os alarmes. Algumas outras funções. Basicamente são essas as configurações. Para fazer uma simulação um pouco mais completa, a gente vai fazer um reset de fábrica no controlador e transferir a configuração através do CoolConfig. Então vamos apagar aqui essa configuração. Ele vai pedir a mesma senha que ele pede no display do EKE 400, a gente coloca o 300, apaga. A gente vai fazer uma conferência. Como aqui ele está com todos os menus escritos, a gente pode simplesmente voltar a escrever. Para conferir se ele realmente foi apagado, a gente pode checar o status. Como pode ser visto aqui, as temperaturas foram a 0, porque eu não tenho mais configurado lá que a entrada analógica tem um sensor de temperatura, por exemplo, né? É uma forma de verificar. E agora eu vou reescrever as configurações e passar o programa para dentro do EKE através do CoolConfig. Vamos dar um update status aqui para verificar o funcionamento. Já podemos ver que a temperatura voltou a marcar em função da entrada analógica que foi configurada. Outra forma de fazer a escrita de parâmetros é eu já ter essas configurações escritas em um arquivo, que pode ter sido salvo inclusive pelo próprio CoolConfig. Eu posso buscar esse arquivo. Vou pegar aqui um que já tinha sido feito para teste, vou abrir e vou escrever esses parâmetros no controlador EKE 400. Ele está sincronizando os parâmetros. E novamente a aplicação voltou a rodar com a configuração que foi feita nesse momento. Então aqui a gente tem a aplicação do CoolConfig para celular. A gente fez o reset de fábrica no ICAD 1200 para demonstrar as configurações que foram feitas no display. Agora, através
do aplicativo QooConfig. Então, inicialmente eu vou procurar através do Bluetooth o ICAD, ele já identificou. Eu dou um identificar. Aqui ele está dando uma mensagem que teria um firmware novo para ser baixado. Vou só confirmar. Ele vai conectar. Aqui ele pede a senha de acesso por ICAD. A senha padrão de fábrica é 0000. E aqui a gente já está com o ICAD aberto. Então a gente vai clicar em próximo, ele já está na função de setup rápido. A gente vai deixar na função modulação. A gente vai fazer a configuração de detecção automática de válvula instalada. Ele vai levar um tempo para fazer essa configuração. Então, depois da detecção automática, ele já localizou que se trata de um módulo ICM de tamanho 65. Vou para o próximo. Aqui ele pede o método de controle, se é via entrada analógica ou Modbus. A gente está usando entrada analógica. Aqui o sinal de entrada analógica a gente precisa configurar para 0 a 10 volts. Aplicamos a configuração e o sinal de saída, como nós não estamos usando um sinal de feedback, a gente vai deixar sem sinal. Abertura inversa a gente deixa na opção desligado. Próximo. Ele pede se a gente vai usar Modbus ou não, a gente deixa em não. Ele pede se a gente possui a UPS conectada ao ICAD, a gente não tem, então deixa como está. Próximo. Se a gente quer controlar um intervalo de manutenção, a gente pode deixar em não por enquanto aqui. E aí agora todos os parâmetros foram concluídos e ele pede se a gente quer iniciar a operação da válvula. Então a gente vai dar início. E a configuração foi concluída. Nesse momento o ICAD passa a funcionar através do EKE 400. Aqui na tela ele mostra já o percentual de abertura. Já está abrindo. Está com sinal de controle em 10 volts. Aqui ele mostra a tensão da fonte de energia. E está concluído a configuração para a aplicação do quadro de válvulas com controle proporcional de sucção. No vídeo de hoje, então, a gente pode ver as principais configurações das válvulas utilizadas nas aplicações de quadros de válvulas em sistemas de refrigeração com amônia. Fizemos a configuração do EKE 400 para utilização com um atuador de controle proporcional ICAD 1200 acoplado a um módulo ICM.
Podemos fazer a configuração também do próprio ICAD 1200 através do seu display e também através do aplicativo. E finalizamos fazendo uma simulação demonstrando a funcionalidade do atuador ICAD 1200 no controle proporcional de temperatura do ambiente a qual a gente deseja esse controle.